Agora falando sobre uma outra história, gente, que infelizmente se repete. No mês de abril, a gente contou uma história parecida aqui sobre maranhenses sendo escravizados, vivendo em situação análoga à escravidão no estado do Goiás. E agora a Polícia Federal hoje deflagrou uma operação aqui no estado para investigar tráfico de pessoas. Ananda, que situação terrível, não é? Século XXI, a gente ainda tem que lutar contra situações assim. Pois é, Mônica, e aí eu começo essa notícia com um dado muito triste que foi repassado pela própria Polícia Federal. 20% das pessoas que são resgatadas em situação de trabalho semelhante ao da escravidão são maranhenses. Esse é um percentual muito alto quando você pensa em muitas unidades federativas, em um país da extensão do Brasil, e você pensa que 20% das pessoas resgatadas que a polícia consegue identificar, o Ministério do Trabalho consegue identificar, ou que elas conseguem fugir e denunciar, 20% dessas pessoas são maranhenses. Segundo a Polícia Federal, Mônica, isso também está relacionado às condições sociais do próprio estado. Hoje, o Maranhão é o estado mais pobre do país, apesar do desenvolvimento nos últimos anos. E aí, hoje, a Polícia Federal deflagrou uma operação específica para combater o tráfico de pessoas, de maranhenses, para trabalho escravo na região sul do país, no estado de Santa Catarina. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e, segundo a polícia, as pessoas responsáveis por fazer o aliciamento desses trabalhadores moram aqui no Maranhão. Essa operação chegou nas cidades de Centro Novo e Santa Inês. 28 trabalhadores conseguiram fugir de um local onde eles estavam lá no sul do país, chegaram ao Maranhão, retornaram ao Maranhão e fizeram a denúncia à Polícia Federal. Nossa. Segundo a própria corporação, Mônica, esses trabalhadores eram enganados. Eles saíam do Maranhão com a promessa de um emprego, de alojamento, de condições dignas. E quando chegavam no local, eles se deparavam com essa situação, como essa que a gente vê na imagem. Segundo a PF, não tinha nenhuma condição mínima de se viver nesses espaços e eles ainda tinham documentos e parte dos salários retidos, que é o que realmente configura esse trabalho semelhante à escravidão. Essa operação ela só começou com a identificação desses 28 trabalhadores que conseguiram fugir, conseguiram denunciar, e agora a PF continua investigando esse grupo de pessoas que organiza o tráfico de maranhenses para atuar em outras regiões do país. Gente, nós vivemos uma situação dificílima economicamente no Brasil inteiro, né? Todo mundo sabe disso. No ano passado e nesse ano, por causa da pandemia, a situação está cada vez pior. Agora você imagina alguém no interior do Maranhão, um dos estados mais pobres da nossa federação, segundo o IBGE, infelizmente, ainda continua nesse patamar que ninguém quer estar, mas infelizmente o Maranhão ainda está, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E uma pessoa no interior do nosso estado, passando fome, vendo a família passar fome, recebe uma proposta de emprego no sul do país. Gente, isso muitas vezes é a esperança de vida dessa pessoa. Vai lá e é escravizada. É muito triste em todas as dimensões uma notícia dessa. Mas, mais uma vez, é tão importante o trabalho da Polícia Federal, que faz essa conexão entre as denúncias em outros estados, entre as denúncias aqui no Maranhão. No mês passado, quando a gente noticiou aqui no Imperatriz Online, eram 14 maranhenses que estavam em uma situação semelhante à escravidão em uma fazenda do estado do Goiás, na mesma situação desse caso, Ananda, que você acabou de trazer. Saíram daqui com a promessa de trabalho, com carteira assinada. Quando chegaram lá, entregaram as carteiras e os documentos para assinar a carteira. Nunca assinaram, nunca devolveram os documentos e aí também não tinham comida e recebiam R$ 50 por mês e ainda parte desse dinheiro de alguns ainda era retido, segundo o dono da fazenda, para pagar alojamento, que eles nem tinham, na verdade, passavam fome. Até que um conseguiu fugir, ligar e fazer a denúncia. Gente, é uma situação que não pode acontecer por todas as leis, por todas as questões dos direitos humanos também. Isso não pode continuar acontecendo, mas infelizmente acontece e por isso tão importante esse trabalho da Polícia Federal que a gente sempre vem noticiando e vamos continuar sempre aqui no Imperatriz Online. Isso mesmo, Mônica, uma situação muito triste. Chega a ser desesperador quando você pensa que, neste momento, existem pessoas no Brasil, maranhenses inclusive, sendo escravizados em pontos diferentes do nosso país. Isso. Então, realmente, é um problema crônico, tem a questão da desigualdade, das condições sociais, da esperança de ir para as regiões ali
do sul, sudeste do país, né, à procura de um emprego. Muitos maranhenses, eles saem mesmo de sua terra em busca de condições melhores. A gente tem muitas histórias boas também de pessoas que conseguiram vencer todas essas dificuldades, mas infelizmente a gente ainda tem essas pessoas horríveis, esses criminosos que se aproveitam de uma condição de vulnerabilidade, de pobreza, de miséria, para fazer tráfico de pessoas dentro do próprio país e de submeter seres humanos a condições que, como a Polícia Federal disse, não apresentam a menor condição de se viver em espaços como esse, em que esses trabalhadores compartilhavam lá em Santa Catarina. Muito triste.